Cara, eu fui num memorial na Itália que era um memorial que o que aconteceu, né? Chama Fossa Ardeatina. Lá, Roma foi tomada, foi controlada pelos nazistas, né? E aí existia umas Casa de Papel, vocês assistiram? Lembra? Uhum. A musiquinha lá, Bella Ciao. Aquela música é uma música feita em homenagem aos Partigiani, que era a força de resistência italiana contra os nazistas. E aí esses Partigiani aí botaram uma bomba, uma mina lá terrestre, onde eles sabiam que ia passar um pelotão da SS. E explodiu e matou 33 nazistas. O comandante-geral do exército nazista falou: eu quero para cada nazista que morreu, pelo menos 10 italianos mortos. 10 italianos, não militares, nada. Vai pegar na rua aí. É igual a polícia de São Paulo falando no Santos, na doutora. Vingança. Pegou os caras, eles passaram nessa vila, recolheram 335 pessoas, levaram para esse lugar que chama Fossa Ardeatina e com tiro na nuca executaram todo mundo. Muito bem. Esse lugar virou um memorial, tal, e aí eu fui lá visitar, uma coisa muito impactante, né, tal. E aí tinha uma placa, assim, do lado, é disso que você tá falando de nome. E aí do lado, primeiro assim, nome, foto, profissão, da trilhação, tudo. Todas as pessoas sendo lembradas de forma muito honrada. Aí eu fui ver lá, e eu tava, um lugar muito tocante, né, muito triste. E aí eu fui ver uma placa, assim, me chamou a atenção, fui dar uma olhada. Teve um outro massacre, que aí não foi nesse local, foi numa cidadezinha perto de Roma, que os caras foram numa vila e mataram a vila toda. Os alemães, os nazistas mataram todo mundo. E aí era isso que você tá falando. O nome do pai, Giuseppe Perarore. A Maria Perarore, 30 anos. O pai, 31. O bebê, 2 meses. O irmão, 1 ano. Que executado, cara. Sabe que história que me lembrou isso aí? Don Corleone. Puta, mas do Poderoso Chefão. Mas não dá pra comparar. Eu acho que não dá pra comparar. A deles executando os outros? Não. Porque no Poderoso Chefão, ele conta a história do Don Corleone, né? Como é que era o nome dele mesmo? Porque o nome dele não era Don Corleone. Corleone é o nome da cidade. Como ele foi para os Estados Unidos, trocaram o nome dele lá e tal, porque ele foi fugido. E na história, era o seguinte. Ele morava lá numa vila lá. Vitor era um... Vitório Corleone, não lembro. Não, era Vitor... Poxa, eu esqueci agora. O Corleone era o nome da cidade. Vitor Belfort. Aí o que aconteceu? Os caras... Tinha um mafioso lá da cidade lá. E o mafioso foi lá e matou o pai dele. Aí no velório no sepultamento do pai dele, mataram o irmão dele. A mãe dele lá foi pedir pra não matar, pelo amor de Deus, o Vitor Corleone. O mafioso foi lá e matou a mãe. Foi tipo uma sequência assim, né? Não, mas imagina isso tudo acontecendo no momento, velho. Os caras entraram na vila, mataram todo mundo. Aí... Todo mundo. Umas placas lá, tem 300 pessoas. Tudo tá louco. Essas coisas aconteciam, cara, na guerra. Muito louco. É por causa disso, a gente tá falando disso por causa te chama atenção, placa de... Então essa foi uma das coisas mais foda, assim, que eu já vi, cara. Criança de 2 meses executada com tiro de metralhadora. Todo mundo da vila. Lá, todo mundo. Os nomes, as famílias, idade. Tudo registrado lá. Mas isso é interessante, cara, porque a nossa questão cemiterial, ela é muito maltratada. A gente não tem isso com memória. Eu não sei o que aconteceu com essa senhora que perdeu a criança, que morreu depois. Tudo bem. Mas que legal que você teve a oportunidade de ver que isso aconteceu, pelo menos. Não sei a história toda dela, e talvez não tenha sido uma tragédia, não tinha sido um massacre com isso, mas essa coisa existiu. Isso te tocou de alguma forma. Porque assim, eu fiquei pensando, eu não sei se ela perdeu o filho e entrou numa depressão, se matou, ou se foi alguma coisa alguma doença. Algum desdobramento da gravidez, do parto. Isso acontece, é muito louco. Cara, você vê, isso que eu tô falando de memória cemiterial. Eu já fui em vários cemitérios que fala de vacina, né? Eu fui em vários cemitérios já, que você vê que em períodos epidêmicos, muitas crianças morreram.
Muitas crianças foram enterradas, às vezes, nas mesmas quadras. Então você vê, na época da meningite, nos anos 70, você vai numa quadra de criança, só de criança morta em sequência, assim, no mesmo período. Lá em Campinas foi quase destruída pela febre amarela. Você vai numa quadra de uma parte mais antiga, tem um cemitério lá que chama Curadars. O cemitério de Campinas são 5 cemitérios que viraram um. Tem um que chama Curadars, que é um cemitério que era um cemitério para pessoas enfermas, que eles achavam que era melhor enterrar em um lugar todo mundo. Mais isolado, né? Cara, dos outros. Sequência, cara, tudo junto, assim, febre amarela, uau. O ano que foi, 1889, criança, tem Itu, tem uma quadra muito impactante, o cemitério de Itu, de criança, tudo meio sequencial, assim, também. Então, te traz uma memória não só da história individual, mas também da história coletiva daquele lugar. Tem um cemitério lá em Atibaia que ele tem um espaço que é só de criança. Vários cemitérios. Só pra criança, depende. E aí, porra, eu lembro que quando a gente falava no Maurício, eu entrei no cemitério ali, mano, na hora que eu bati nos bagulho das crianças, é carrinho pra um lado, boneca pro outro, eu já falei, tá maluco, eu vou embora desse caralho. Que isso, gente? É lógico, eu tenho muito mais pavor de um espírito de criança vir me encher o saco na assombrada que um dia do Mas que nem o Thiago falou, você não vai sair dali com não, você não vai sair, por mais que você não saia. Por mais que você não saia, mas que socialmente... Tem filha, né, mano, e tal, também, e outra, socialmente a gente... Cada um tem uma experiência no cemitério. Você não precisa se culpar das coisas que você sente. Cada um tem uma experiência.